Eu acho que a vida toda você já ouviu falar, né? Todo mundo sempre falou sobre a questão da segurança que você adquire, né? O sonho do brasileiro, além de ter carro, de ter a casa própria. Mas voltando a falar sobre investimentos, que foi uma sequência aí da Bolsa de Valores, existe um outro tipo de investimento de renda variável, que são os chamados fundos imobiliários. Você já ouviu falar? Vou explicar um pouquinho sobre eles. Dá um pause no vídeo e responde aqui para mim nos comentários. Você conhece os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, chamados FIIs, F-I-I-S, tem algumas diferenças em relação a você investir em um imóvel. Você vai estar investido em imóveis e em fundos imobiliários de papel, que a gente chama aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre eles, fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários de lajes corporativas, fundos imobiliários híbridos, ou seja, você está investindo em imóveis. Então tem 5 aspectos que precisam ser vistos antes de você investir. Eu diria que são vantagens, tá bom? Mas é claro que isso é uma coisa de cunho pessoal. Primeira coisa, tributação. Se você compra um imóvel de 500 mil reais e coloca para alugar e você consegue 3 mil reais, por exemplo, de aluguel, você vai pagar imposto de renda sobre esse valor do aluguel. Se você investe 500 mil reais em fundos imobiliários, eles vão te pagar mensalmente o valor que o fundo distribui e, por enquanto, pelo menos, esse valor é isento de imposto de renda. Segunda coisa, você, para ter um imóvel, você precisa despender de um grande dinheiro, né? Um imóvel como investimento, por exemplo, né? Um apartamento para alugar, uma casa para alugar, coisa assim, você precisa de 200 mil, 300 mil, 1 milhão, tá bom? Os fundos imobiliários você pode comprar uma cota a partir de 10 reais. Existem fundos imobiliários que são base 10, outros que são base 100. Mas a partir de 10 reais você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então o investimento, né, não se compara. Outra coisa que é incomparável é a liquidez. Vamos imaginar que você tenha investido um imóvel em 1 milhão de reais, ou 500 mil reais, tanto faz, e você precisa de 100 mil e você não tem. Você não pode vender uma parte do seu imóvel, vou vender um quarto e um banheiro desse apartamento ou dessa casa, né, porque eu preciso de 100 mil reais. Então você não tem essa disponibilidade. Se você precisar vender o imóvel inteiro, às vezes você nem precisa do dinheiro todo e também você sabe que vender um imóvel, claro que pode dar sorte de vender rapidinho, mas pode ficar anos para vender. Enquanto que no fundo imobiliário, se você aplicou os mesmos 500 mil ou mesmo, os mesmos 1 milhão lá, ao invés de comprar um imóvel físico, você aplica no fundo imobiliário, você vende quantas cotas você precisar. Eu preciso de 100 mil reais, você vende tantas cotas que equivalem a 100 mil reais. E o restante continua investido. Outra diferença, o risco, vamos dizer assim, risco concentrado. Então você tem um imóvel lá de 1 milhão de reais em um determinado bairro e de repente naquele bairro vira uma cracolândia, o seu imóvel despenca, ou então acontece alguma coisa. Claro que pode acontecer o contrário, né? Surge uma estação de metrô próxima e ele valoriza, mas o risco está concentrado num imóvel só. E além dessa questão, né, de acontecer alguma coisa com o imóvel, coisas assim, sei lá, pode ser desapropriado, tem também quando você, vamos imaginar que você conte com aquele aluguel, você fez um investimento, você conta com aquele dinheiro, né, e simplesmente o seu inquilino saiu. Às vezes pode demorar para você alugar novamente e você tem que arcar com a despesa do IPTU, se for um edifício, né, se for um apartamento ou despesa de condomínio, e em relação à vacância, no caso dos fundos imobiliários, isso não acontece, né? Se sair um inquilino, outro, primeiro que tem uma gestão que vai atrás, né, rapidamente para repor. E normalmente, como está bem diluído, são muitos imóveis, aquilo lá não representa praticamente nada na renda que você vai continuar recebendo. E um último item, né, vamos dizer assim, que é, vamos dizer, tipo um esforço, vamos dizer assim, que você vai ter que fazer. Primeiro, quando você procura o imóvel, né, existe a questão financeira. Quando você compra imóvel, você paga ITBI, tá certo? Então tem uma questão do imposto que você tem que considerar. E aí, eventualmente, você precisa reformar. Às vezes, entre um inquilino e o outro, você, sei lá, precisa pintar um apartamento, arrumar alguma coisa. A gente sabe que algumas responsabilidades são do proprietário e não do inquilino. Ao passo que num fundo imobiliário, existe uma gestão profissional tomando conta de tudo isso aí para você. É uma alternativa.
Não vou falar para vocês que é o melhor dos mundos, mas eu pessoalmente, né, já tive imóveis que eu vendi e hoje eu coloco em fundo imobiliário. Acompanha a inflação? A princípio sim, a princípio acompanha o imóvel, porque da mesma maneira que o seu apartamento que você comprou há 10 anos atrás, hoje ele vale mais, as gestoras dos fundos imobiliários, né, também procuram sempre estar valorizando seus imóveis e então a princípio sim, o valor patrimonial, o valor do fundo lá costuma ser 1,5 milhão, 2 milhões, tem fundo imobiliário que vale 10 milhões de reais. Costumam sim acompanhar o valor da inflação. Nos próximos vídeos vou falar sobre diferentes tipos de fundos imobiliários, tá bom? Pô, esse vídeo aqui é importante, é legal. Compartilha, dá o like, deixa um comentário aí e passa aí pro pessoal que você acha que pode interessar, tá bom? Valeu, até mais, tchau, tchau.